Já estamos de volta com Cidade Alerta Pernambuco, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. E deixa eu já ir com informações ao vivo, porque deve ser enterrado daqui a pouquinho. A cerimônia está acontecendo agora, ó. Velório e agora acabou de ser enterrado em Carpina o corpo do empresário. Ele que foi assassinado no estacionamento da prefeitura da cidade, até agora ninguém preso. Um caso que comoveu a cidade. E é para lá que a gente vai ao vivo agora, onde está a repórter Fábia Raposo. Oi, Fábia, muito boa noite para você e toda a equipe. Oi, Gugel, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, Gugel, muita tristeza aqui no município de Carpina. Acabou de ser sepultado o corpo do empresário André Pereira Oliveira da Silva, de 44 anos, morto de forma tão covarde ontem aqui no município, na zona da Mata Pernambucana, numa garagem da prefeitura. O André, que é empresário do ramo de máquinas, trator, caminhões, e ele acabou de ser sepultado, Gugel. Um cortejo de quase uma hora de onde estava acontecendo o velório até aqui o cemitério, acompanhado por muita gente. Eu fiz questão, junto com o Anderson Bolinha, da gente acompanhar esse cortejo a pé. E nesse trajeto, Gurgel, a gente pôde perceber a tristeza da cidade. Carpina parou. Tá? A cidade está completamente parada e daí a gente imagina o quanto era um homem querido aqui no município, um empresário honesto, competente, e neste caminho a gente via a tristeza dos moradores, das pessoas que estavam nas calçadas, na porta de casa esperando o cortejo passar, de outros comerciantes, a todo tempo, durante todo o cortejo eu fui olhando no sentimento, no olhar dessas pessoas, no semblante dessas pessoas, era de muita tristeza, muita gente, como disse, a cidade completamente parada. Eu estou aqui com a família do André, a gente vai conversar com o Bruno, aqui está a irmã, o cunhado e Bruno, como eu disse a você, eu peço desculpas por abordar vocês neste momento, mas o nosso único interesse aqui é dar repercussão a esse caso, para que a gente possa ver a polícia, ter um resultado aí da polícia, tá? E agora, olha, Gurgel, esse barulho que você escuta são as máquinas do André passando aqui na frente, tá? Os caminhões, trator, todos buzinando. Muita buzina neste momento, é muito emocionante, muito triste tudo isso que está acontecendo. E como eu vinha lhe dizendo, Bruno, pedindo desculpas por abordá-lo neste momento tão difícil de dor da família, mas a nossa intenção aqui é, com muito respeito, dar repercussão a esse caso, dar voz a vocês e pedir agora que a justiça seja feita, que é a única coisa que falta. Boa noite para você, com todo o meu sentimento e de toda a equipe da TV Guararapes Record TV. Boa noite. Realmente você já falou basicamente tudo. Eu só vou corrigir uma coisa. Isso aqui são até concorrentes de André, tá? Não são as máquinas dele, são os concorrentes e amigos. Porque meu cunhado, ele realmente não tinha inimigo algum, não tinha. Ele era um cara, você falou já tudo que eu teria para falar. Você viu que a minha cidade parou. Só que agora eu quero que o Estado pare. A gente vai atrás disso, a gente tem que ir atrás disso. Eu já falei algumas vezes, meu cunhado, ele não pode ser estatística. Ele não pode ser mais um no Estado, não pode. A gente tem que mudar esse nosso sistema. Não é? A gente sabe de todos os problemas que o Estado tem, de déficit de pessoas, de policiais, tanto civil como militar. Só que a população está na mão, ou nas mãos desses bandidos. A gente está entregue. A gente está entregue. Então, a única coisa que a gente pede realmente é empenho. É empenho, sabe? Para que isso se elucide. Ontem a gente não dormiu, foram várias horas a gente assistindo o vídeo das câmeras ali, né? Repetindo várias vezes para a gente ver, tentar captar alguns detalhes ali, né? Mas isso só fazia a gente sofrer mais um pouco, só nos fez sofrer mais um pouco. Eu tive que colocar ela, não, vai dormir, deixa isso, depois a gente vê, tá certo? Só que tem muitas dúvidas, não só em relação ao homicídio, que a gente já sabe motivação, né? Infelizmente sabe quem foi o autor, mas tem outras informações que a gente quer.
né? Tem outras que a gente tem que esclarecer. E eu peço só encarecidamente, não só ao governo do estado, como ao governo do município, sabe? Que elucide isso, que nos ajude, na verdade, a elucidar. Por que aquele cara estava dentro de um espaço, de um órgão público? Quanto tempo aquele cara estava ali, tá certo? Uma coisa que tá, assim, que me revoltou realmente, eu já pedi muito em oração que tire essa raiva do meu coração, porque não tem outra coisa. Eu tô com, assim, eu pedi ontem em ciclo de oração na minha casa com meus amigos da Boa Nova, mas fazer uma imagem de um homem agonizando e enviar para a família dele, você é criminoso. Quem fez aquilo, quem fez aquela imagem do meu cunhado sem socorrer meu cunhado, é tão criminoso de quem matou ele. E postando e compartilha. Hoje eu pedi, pelo amor de Deus, eu pedi a Deus que, assim, que tire isso do coração das pessoas. Que ao invés de filmar aquela pessoa daquela forma, que preste um socorro. Eu queria muito que a pessoa, que tem uma pessoa especial, mas eu não vou falar agora, mas eu vou encontrar ele. Eu queria muito chegar perto dele e dizer assim, obrigado por ter tentado salvar meu cunhado. Por mais que a gente sabe que infelizmente foi muito grave, os ferimentos foram fatais, infelizmente, mas eu queria chegar nele e dizer assim, obrigado porque tu tentou. E não ter que dizer a ele hoje, sabe, por que tu não fez nada? Entendeu? Por que tu deixou ele daquela... Pô, o carro do meu cunhado estava ligado. Ele jogava ele no banco ali. O meu cunhado poderia até morrer na pista, no trajeto, tá? Do socorro. Mas, é inaceitável. É inaceitável. E isso, nem que eu descubra um artigo, a gente tem que chegar naquilo ali. Isso tá me doendo, pode ter certeza, muito mais do que o homicídio até. Porque é uma crueldade com a gente. É uma crueldade com a família. Só a gente que está passando por isso, só a gente sabe. Só eu sei o que minha sogra está sentindo. Foi eu que acompanhei o dia inteiro, a noite inteira. Só a gente sabe, entendeu? Porém, tem que ser em conjunto. Eu preciso do Estado, eu preciso que os gestores aqui do município me deem essa resposta. E uma coisa, a gente prometeu, sabe? Eu prometi a mim mesmo, quando eu estava tirando o corpo do meu cunhado daquele lugar, que eu vou atrás até o último ponto. Até a gente esclarecer a última vírgula, sabe? A última interrogação, eita, essa última resposta faltar, a gente vai buscar. Em respeito a ele, em respeito à minha esposa, em respeito ao filho dele, que era o amor da vida dele. Esse menino era o amor da vida dele. Então, é em respeito a eles que a gente vai fazer isso. Tá certo? Eu vou buscar. Ô Bruno, e dentro da interrogação que você fala e dentro de pontos que vocês precisam ter respostas, me chama a atenção quando você fala sobre o que aquele homem estava fazendo dentro de uma garagem do município. De tantos levantamentos que se fazem, né, tantas suposições, o que a polícia diz até agora é que a motivação, o que já foi dito, é de uma transação da venda de uma máquina, né? Uma transação que a polícia está em investigação, não dar muitos detalhes. A família acredita que o André teria marcado com ele ali dentro? Essa é uma possibilidade que vocês nem acham que tenha acontecido, que existam coisas por trás disso? Não foi marcado, não foi marcado. Na verdade, ele chamou meu cunhado lá. Inclusive, que poderia ser lá ou em qualquer outro lugar, tá? Mas ele estava premeditado. Infelizmente, tudo mostra que ele está premeditado. Todas as informações que a gente tem e que a polícia já tem, sabe que ele premeditou. Tá? Então, assim, o nosso questionamento, na verdade, é que, tudo bem, é uma negociação? Sim, ok. O problema foi por uma negociação? Tudo bem. Mas você vai resolver uma negociação sua dentro de um ambiente privado, público, mas um acesso privativo? Eu não vou fazer negócios meus dentro do gabinete do prefeito, por exemplo. Estou indo muito além, lógico, mas eu não vou fazer isso. Não é verdade? Eu não faço isso. Eu resolvo em alguns outros locais, mas eu não vou resolver dentro, por exemplo, da Câmara de Vereadores. Não. Eu tenho bares, restaurantes, escritórios, padarias, como Carpina tem aos montes.
A minha pergunta, a minha indagação é essa, tá? É essa. A gente sabe da motivação, né? Sabe sim. O delegado já sabe. A cidade, na verdade, já comenta tudo, certo? Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só a indagação da motivação. Eu só queria que isso fosse o esclarecimento é que se ele já estava lá há muito tempo, por exemplo, é uma das nossas perguntas. Quanto tempo faz que aquele cara estava ali dentro? A gente tinha ali aproximadamente 6, 7, 10 pessoas, eu não lembro bem, funcionários da prefeitura. Por que aquele cara acessou ali aquele ambiente? Aquele ambiente é aberto ao público? A qualquer hora eu posso entrar lá? São esses esclarecimentos que a gente quer. E entrar armado, né? E entrar armado. Aí meu cunhado, conhecido demais. A gente ainda não conseguiu, eu não busquei as imagens completas e talvez a polícia tenha. Mas a gente queria ver o horário que aquele cara entrou, porque eu não sei por que motivo deu assim um lapso de memória breve nos funcionários e a gente não sabe. Como não sabe se vocês estavam perto do cara? Como vocês não sabem o horário que ele entrou aqui se vocês estavam próximos? Essas respostas a gente quer. Essas respostas eu quero, porque assim, tem que se explicar quanto tempo aquele cara estava ali. E se ele já estava há algum tempo, a gente tem algumas informações de conversas dele no WhatsApp, que talvez ele estava mandando essas mensagens para André, ameaçando o André, de lá de dentro. Tá certo? Então, se ele estava lá, se os funcionários escutaram isso, não tinha deixado meu cunhado entrar. Que a gente chamava ele de Mago. Mago, ó, vai embora, vem aqui outra hora. Não atende esse cara, não. Infelizmente, dessa vez, meu cunhado ele não teve jogo de cintura. Ele era um cara, eu posso dizer com muita tranquilidade, ele era um menino grande. Meu cunhado era um menino grande. Com os brinquedos dele, com os carros dele, era um menino grande, tá certo? E ele não foi ali na maldade, meu cunhado não andava armado, as cenas são bem claras, meu cunhado nem empurrou ele, nem fez nada. E inclusive uma das testemunhas ainda me falou, Bruno, quando eu disse, André, para com isso, meu cunhado respondeu, não, Mago, relaxa, não vou brigar com ninguém não, a gente só tá conversando. Logo depois, infelizmente, aconteceu o que aconteceu segundos depois, entende? Então, assim, o que a gente quer é só isso. Isso são peças que podem esclarecer algumas coisas pra gente e ajudar até a polícia. Ninguém tá querendo acusar ninguém tá querendo que A, ou B ou C, funcionário da prefeitura, seja penalizado por isso, não de forma nenhuma, né? A não ser que seja cúmplice, aí lógico que eu vou, aí vai ser a minha pedida. Mas se ele não for, eu só quero ajuda. Eu citei um vídeo que eu postei nas redes sociais citei o nome de alguns, nenhum até agora falou comigo, ninguém se pronunciou, tudo bem, foi ontem. Hoje a gente sepultou meu cunhado, mas a gente vai se encontrar, porque Carpina é pequeno. E talvez eles me deem essa resposta. É só o que a gente espera. Eu percebi, né, antes de liberar você, que o André, além de tudo isso que vocês estão dizendo, é um homem muito família, né? A gente observou nos relatos ouvidos até agora, o filho único, né, aqui ao seu lado, o afilhado, falou comigo agora há pouco, acho que é seu filho, né? A irmã, enfim, a mãe, num estado, é lógico, tão triste. A gente está ao vivo para Pernambuco todo. Como eu disse a você, com muito respeito, a gente tem a nossa intenção é dar repercussão ao caso, para cobrar da polícia, cobrar da justiça e acompanhar. Até quando vocês precisarem, seja depois, mais algum tempo à frente, no momento de julgamento, onde for necessário. Mas eu queria que você dissesse a quem ainda não está acompanhando esse caso, um pouco da história do André. Ele é um empresário que começou há quanto tempo, qual era o ramo de atuação dele, o que ele fazia aqui na cidade, esse homem tão querido que eu também pude ver nesse cortejo, olhando nos olhos das pessoas. Mas as pessoas não estavam aqui, feito a gente tá, não conhecem essa história. E quem está em casa explica para essas pessoas, para que essas pessoas estejam também conosco, cobrando essa justiça, cobrando uma solução desse caso. Assim, tentar ser bem breve, sabe? André é um cara que, primeiro, de formação técnica, mecânico de máquinas, trabalhou numa indústria aqui da cidade. Logo depois, cresceu um pouco,
começou a prosperar, começou a construir. Entrou no ramo da construção civil. Logo depois disso, para um pouco a construção civil, entra nesse ramo das máquinas. Alguns motivos da vida, que não vem ao caso agora, mas ele foi mudando de ramo, mas permanecendo ali na construção civil. E, assim, é muito bem pelo que você já falou. Você vai ver. Era. André, olha, André, o acordar de André, 5 horas da manhã, hoje, mais uma vez, aconteceu uma coisa, assim, que me deixa muito triste, sabe, assim, me deixou triste de novo, porque eu fui até o carro dele, tá na casa da mãe dele, e eu vi a marmita do meu cunhado dentro. Entende? E não é só é um homem, cara, não é só é um ser humano, sabe? E isso me machuca, sabe? Isso, porque eu sabia, a gente como irmão, como cunhado, como todo mundo, a gente tinha divergência pra caramba, mas quando se juntava, chamava essa daqui de gorda, a outra chamava ele de vida. Quando se juntava era uma festa só, e é isso, era André, era isso. Era o sorriso direto. Algumas frases, alguns bordões, eu posso dizer dele assim. E aí, boy, fala mago, cola no mago, entendeu? Ele tinha essas coisas e era isso, meu cunhado, era isso. Não tenho muito o que dizer. Agora um cara lutador demais, batalhador demais. Agora é esperar toda a identificação já se tem, né, Bruno? Buscar agora essa prisão, né? A identificação já se sabe, todo mundo sabe, a polícia sabe, é encontrar essa pessoa e para isso a gente conta com a ajuda inclusive da população, das pessoas que nos assistem, que tenham informação, que saibam de alguma coisa. A denúncia à polícia nesse momento é importante. Às vezes a pessoa diz, não adianta, não traz de volta, mas eu defendo que uma punição, uma prisão, traz pelo menos à família a sensação de que não houve impunidade, que alguma justiça começa a ser feita para que fique inclusive o exemplo para outros, que as coisas não devem ser resolvidas dessa forma, não é isso? Exato, é por isso que a gente fala da mudança do sistema, sabe? Hoje a gente está vendo uma coisa meio louca no Brasil, legislativo, judiciário entrando no legislativo, executivo quase que não tem força para nada, é o legislativo, na verdade, que manda. E é esse sistema que eu acho que tem que mudar. Esse sistema tem que mudar. As pessoas têm que começar a trabalhar pelo ser humano, sabe? Trabalhar pelo próximo realmente, e não pelos benefícios que tem, tá? Então, assim, quando eu vejo, infelizmente, um sistema que proporciona a algumas pessoas, por exemplo, uma progressão, a gente vai entrar numa coisa que eu nem queria. Vai para um lado muito político, só que é uma coisa que eu discuto muito isso. Então, progressão para um cara desse não poderia existir. Você vê, ele não matou um homem, não, ele matou uma cidade quase. São vários amigos que estão o caminho inteiro, poxa, eu tô de luta. Quantos igual a meu cunhado já não aconteceu? Quantos casos aconteceu? Infelizmente, até pelo menos eu não posso dar fonte, não tenho fonte agora e não lembro realmente a fonte, mas é uma comparação do Brasil, dos nossos estados aqui com outros países. A gente tem totalmente o inverso. Enquanto se combate, enquanto se tem uma solução de crimes de quase 90%, a gente tem quase 3% de solução. Então, isso já diz tudo. Então, eu acho que não tem muito mais o que dizer, não, o que pedir, não. Bruno, a última pergunta feita a você vai ser pelo nosso apresentador, tá? O Washington Gugel, ele quer fazer uma pergunta. Pois não, Gugel. Fábia, primeiro, repassa para este homem, por favor, meus sentimentos para toda a família e meus parabéns pela serenidade deste homem durante essa entrevista, num momento extremamente difícil. Você também conduzindo toda essa questão muito bem, repassa para ele nossos sentimentos, reforça como você já havia falado. A prisão é uma questão de tempo, até porque já se tem a identificação, se tem a imagem, inclusive, dele. Agora,
É algo que é extremamente importante nesse momento, por mais doloroso que seja, a gente tentar chegar à motivação. Sabe, a motivação não vai trazer de volta, mas pode evitar, inclusive, como vocês estavam falando aí, meio que nas entrelinhas, que esse cara solto faça uma nova vítima. Hoje surgiu a informação de que esse crime poderia estar relacionado a uma negociação, ou seja, uma máquina que foi vendida e comprada e algum entrave. Ele já tem alguma informação com relação a isso? Ele recebeu alguma informação com relação a isso? Certo, Gurgel. Bruno, o Gurgel, ele começa falando, agradecendo, tá? Transmitindo todos os sentimentos à família, parabenizando, apesar da dor, por sua postura, pela postura da família do André neste momento de dor. E ele fala mais uma vez sobre a motivação. Diz que a prisão é uma questão de tempo, tendo aí uma identificação já, e a gente sabe que é uma questão de tempo, mas que é importante saber a motivação para que esse homem, não é, estando solto, não cometa outros delitos desse fato, né, por causas parecidas. E aí ele fala dessa motivação da venda de um trator, né, da venda de uma máquina, não sei se um trator exatamente, foi o que foi dito. E a família, diante de tudo que a gente já conversou, Bruno, mas a família, ela tem essa informação. E eu até acrescento, o André conversava sobre essa venda, sobre esse entrave, se pagou, se não pagou. Vocês têm alguma informação sobre isso? O que é que estava acontecendo na venda dessa máquina? Na verdade não é uma máquina, é um caminhão. Foi um caminhão. Mas assim, a gente tem, são poucas informações. A gente só sabe que realmente não foi concretizado por parte do assassino, infelizmente. E meu cunhado já tinha prestado queixa. Já tinha acionado a justiça para receber, e é por isso que eu disse que ele não foi, faltou um pouco de malandragem, vamos dizer assim, porque ele poderia ter dito apenas quando ele convidou que, vai falar com o meu advogado, ponto, fala com o meu advogado agora, cara, porque está na justiça, a gente não tem nada mais a resolver. Mas ele era inocente. Ele era um cara puro em muitas coisas, sabe? E a gente analisava isso sem dizer a ele, porque ele era muito fortão, sabe? Era muito, né? Aí não podia ser frágil. Ele não podia, mas a situação é essa, entende? Já há quase 6, 7 meses ou mais. Então ele registrou tudo, como um cidadão deve fazer. Se tem um problema, não vai partir para uma situação como essa, e sim buscar os meios legais, né, de resolver o problema. Foi o que meu cunhado fez. Prestou queixa, tá? Inicialmente, Polícia Civil, Polícia Federal, que era um veículo que precisava ser rastreado, e logo depois colocou isso na mão de um advogado que entrou na justiça para ele resolver algumas situações da forma correta, tá? Então, eu acho que a única falha de André agora foi essa. Não, amigo, tá na justiça, vamos encerrar isso por aqui e tu resolve com o meu advogado, ponto. Hoje a gente estaria contando outra história. Bruno, muito obrigada, tá? Obrigada a toda a família. Recebam mais uma vez nossos sentimentos, meu, de toda a nossa equipe, dos nossos colegas. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme, tá? E é uma dor que a gente sente, acreditem nisso. Por mais que a gente conte histórias tristes, é uma dor que a gente sente quando está diante da família, tá? Como eu disse, peço desculpas por abordá-lo nesse momento de dor, mas é com muito respeito, com muita seriedade, e contem conosco, tá? A TV Guararapes, a Record TV, a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem, viu? Muito obrigada, vão descansar aí na medida do possível. Gurgel, é isso, né? Um relato de muita dor, de muita força também, como você viu. E, sinceramente, eu espero honestamente que essa prisão não demore a acontecer, porque a gente fica de coração partido também. Gurgel, com você. Valeu, Fábio, obrigado. Me dá, por favor, logo a imagem do circuito aí, porque assim como a Fábia, assim como toda a família, assim como a sociedade pernambucana quer ver esse cara preso, eu também quero. E essa é a imagem que nós temos dele. Tem ele matando, tem ele indo para o carro. Antes de entrar no carro, ele obriga uma pessoa a ir lá para dirigir para ele. E você vê de um lado um crime, um cidadão sendo assassinado.
e do outro, uma cidade que, como disse o cunhado dele, não morreu apenas o André, morreu uma cidade. Essa cidade está ferida. E se a gente for no fringir dos ovos analisar isso, matou-se por causa de dinheiro. Muitas vezes se diz que dinheiro traz felicidade. Alguns dizem não, dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Ter dinheiro é bom, paga as contas, traz luxo. Agora, quando um ser humano mata por dinheiro ou por qualquer outro motivo, eu até me recuso de chamar de humano, tá? De humano. Porque é de uma irracionalidade incrível. De um lado, o empresário morto. Do outro lado, um assassino que mais cedo ou mais tarde vai ser preso, que vai ficar sem o dinheiro que pensava em receber na transação, sem o dinheiro que já tinha, sem o patrimônio que já tinha e sem a liberdade. Mas Gugel, daqui a pouco ele está solto. Eu entendo e é revoltante. É por isso que eu falo o seguinte sempre, minha gente. A gente tem que ter lei mais severa. Não precisa de lei mais severa nesse país. Já tem lei suficiente. Sabe o que é que precisa? Vem para mim, por favor, um pouquinho. Sabe o que é que precisa? É de cumprimento da lei. Porque do que adianta você condenar uma pessoa a 30 anos de cadeia, se, como disse o cunhado dele, vem a progressão de pena. E quanto tempo de fato ele vai ficar? Se for condenado a 20 anos, que é o que normalmente a justiça condena, 20 e poucos anos, vamos arredondar para 20, ele é obrigado a cumprir em regime fechado 2/5. Basta dividir 20 por 5 dá 4. Ele vai ficar 8 anos em regime fechado. Depois vem para a progressão, liberdade condicional. Tá entendendo? Então, assim, era muito melhor que condenasse a 15 anos, agora fosse 15 anos em regime fechado. Só para encerrar, tem um ditado oriental que diz o seguinte: que a impunidade gera conflito numa sociedade. E é o conflito que nós temos todo dia nessa sociedade chamada Brasil, que infelizmente vem sendo alicerçada na impunidade.